Queridos, nós estamos ministrando, eu vou pedir que a gente tenha o máximo de quietude possível para a gente pensar um pouco sobre a palavra de Deus. Vamos colocar toda a nossa atenção, toda a nossa concentração, nosso foco nesse tempo precioso de meditarmos na palavra de Deus. Nós estamos falando sobre sabedoria. Nós temos uma sociedade que tem muito conhecimento, mas que tem pouca sabedoria. E quando a gente fala de sabedoria, a gente sempre lembra de Salomão, que Salomão escreveu a maior parte dos provérbios que nós estamos estudando. Ele escreveu muitos provérbios e era um homem reconhecidamente sábio. E quando Deus apareceu para ele, perguntando o que ele queria, para o desafio que ele tinha de reinar sobre o povo de Israel, ele pediu sabedoria, para que eu possa discernir entre aquilo que é errado e aquilo que é certo. Muitas vezes, a maioria de nós aqui cresceu com padrões morais, nos ensinaram, isso é certo, isso aqui é errado. Mentir é certo, mentir é errado, falar a verdade é certo e tal, e esses padrões morais que nós temos, pagar suas contas e tudo mais. Nós aprendemos esses padrões morais, mas existem situações na nossa vida em que os padrões morais, eles não são a resposta exata para os problemas que nós enfrentamos. Existem muitas situações na nossa vida em que muitas opções boas estão diante de nós e nós nos perguntamos, diante de todas essas boas opções, qual é a opção excelente? E muitas outras vezes nós temos situações e opções e escolhas que são de ruim a pior. E a nossa grande pergunta diante dessas situações é qual é a situação menos ruim que eu posso decidir ou fazer opção. Então, quando nós nos vemos diante dessas coisas, nós estamos diante da necessidade de sabedoria. E isso acontece a todo momento. E nós queremos hoje tratar de um assunto muito importante que todos nós temos experiência. Nós queremos falar sobre a ira. O que o livro de Provérbios nos ensina sobre a ira, sobre a raiva, sobre a indignação? Todos nós estamos muito acostumados com isso. Nós somos um país que é inflamável. Redes sociais, ruas, a maneira como as pessoas lidam umas com as outras. Alguém cruza a sua frente, toma a sua frente no trânsito, você diz, glória a Deus, Deus te abençoe. Durante a semana, você não diz isso. Alguma coisa ferve dentro do seu coração, você tem que lidar com a ira. Você tem aquele patrão chato, aquele chefe chato, que te incomoda por qualquer coisa ele complica, o mínimo detalhe, se a folha está dobradinha e tal. Você olha para aquele chefe, você pensa 2, 3 vezes o que você vai fazer, vem várias coisas na sua cabeça que você tem vontade de dizer para ele, você considera, reconsidera, isso é o nosso dia a dia lidando com a ira. E as pessoas com você também, porque você às vezes é chato, não é? Você às vezes é implicante, você às vezes pega no pé dos outros, e as pessoas se irritam com você e elas têm que lidar com essa raiva, essa ira, todos nós temos que lidar, certo? E nós queremos ler alguns textos bíblicos. Tem vários textos bíblicos, aliás, nós não vamos ler todos os textos de Provérbios sobre raiva, sobre ira, mas a gente quer ler, tá? Eu até vamos acompanhar aqui, tá? Vamos acompanhar esses textos então. Não procure motivos para brigar, se ninguém lhe fez mal. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Quem tem entendimento, controla sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. O contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como um câncer nos ossos. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. O insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma
a discussão. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Vamos para o próximo. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. A pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. Como bater o leite produz manteiga. Eu acho que eu não coloquei esse aí. Está ali? Ah, está ali. Como bater do leite produz manteiga e um soco no nariz o faz sangrar, provocar a ira resulta em brigas. Tem pessoas que gostam de provocar. Aqueles que ficam cutucando. Sabe onde é que, né? Está brabinho, né? Vão dar uma cutucada. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Você consegue se lembrar do seu filho chutando tudo quando você diz não para ele alguma vez? A primeira vez que você disse não, ele começa a chutar tudo, derrubar tudo. Já viu isso? Dá uma olhada nisso aqui. É isso aqui. Depois nós vamos falar sobre isso. Bom, se seus inimigos tiverem fome, dê-lhes de comer. Se tiverem sede, dê-lhes de beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, e o Senhor o recompensará. Amém? Palavra de Deus em Provérbios para nos ensinar sobre a ira. Vamos direto ao ponto. A ira, gente, é como se fosse fogo. Nós vamos usar a metáfora do fogo, porque é exatamente isso que ela é. Ela é fogo dentro da nossa alma. E o fogo é bom ou é ruim? O que vocês acham? Fogo é bom ou é ruim? Hein? Depende. O fogo na lareira é bom, mas o fogo no telhado não é bom. Não é assim? Depende como esse fogo vai existir e aonde ele vai estar na nossa vida. Se você usar o fogo para cozinhar uma costela gorda, talvez hoje você fez um churrasco bem gostoso, você foi lá e colocou fogo para colocar aquela costela. Se você colocar um fogo baixo, tranquilo, você vai ficar perfeito, vai ficar suculento, o teu churrasco vai ficar no ponto. Agora, se você quiser apressar o seu churrasco e tacar-lhe fogo e começar aquelas chamas a subirem, você já viu aquele churrasco, você vê? Você chega no churrasco, você olha para aquele fogo e você diz, não, vai dar bom. Não, vai dar bom, hoje não vai estar bom. Porque aquelas chamas vão subindo e lambendo a carne, sapecando a carne, quando tira está aquela carne que parece um chocolate, assim, de tão escura que está. Chocolate meio amargo. Aí você vai lá, não está, porque o fogo não está no ponto. O fogo tem que estar no ponto. A ira dentro dos nossos corações, ela precisa ter uma administração, ela precisa estar no ponto. É fundamental que a nossa ira esteja no ponto, no local certo, na maneira certa, na altura certa, para que ela possa ter alguma utilidade. Agora, o fogo também pode sair do controle. E Provérbios nos adverte muitas vezes sobre o fogo que sai de controle. O fogo que sai de controle consome todas as coisas. E a ira sem controle consome todas as coisas. Primeira coisa que a Bíblia nos fala aqui e que nós temos enfatizado muito, falado muito sobre isso até com os líderes e com aqueles que estão sempre perto de nós. Aquilo que nós temos no nosso coração afeta o nosso corpo. Muita ira, seu estômago. Seu estômago paga pela sua ira. Sua raiva descontrolada ataca todo o seu corpo. Seus ossos, você sente dor nos músculos quando você tem uma ira descontrolada.
até o ponto de algumas pessoas gerarem câncer por causa da ira que não é bem tratada. É o fogo sem controle dentro do seu corpo. A inflamação que nós temos em diferentes áreas do nosso corpo é fogo. É fogo no nosso corpo. Então, muitas vezes nós estamos com alguma parte do nosso corpo inflamada e tem a ver com raiva, essa ira que fica mal administrada dentro do nosso coração. E aí nós precisamos aprender, saber que nós precisamos lidar com ela da maneira certa como Deus quer que a gente lide. Agora, a ira, ela ataca não só o nosso corpo, ela ataca as nossas comunidades, ela ataca as nossas famílias. Quantas famílias estão destruídas porque existem pessoas que não sabem controlar a sua raiva? Quando estão com raiva, ferem. Quando estão com raiva, dizem coisas sobre o caráter do outro. Tu é um imprestável. Quando você diz isso para uma pessoa, quando você está com raiva, você perdeu o controle. Você perdeu o controle. E quando você perde o controle, você fala coisas tolas. Você age como um tolo. Por isso que a gente precisa muito atentar para essa área da nossa vida, porque ela está sempre presente. Volta e meia ela aparece na nossa vida. E aparece na nossa vida na hora de nós tomarmos decisões. Você tem que tomar uma decisão importante. Quero dizer para você, quando você tem que tomar decisões importantes, não tome decisões com raiva. Porque quando você está dominado pela raiva, você faz coisas que não deveria fazer. Você quer falar com um empregado, você quer falar com aquela pessoa, você quer resolver um problema, um conflito. Você está com muita raiva. Deixa a poeira baixar. Deixa a poeira baixar. Porque se você for lá, a maioria das pessoas vão falar com as pessoas e falam do jeito errado. Tomam as decisões equivocadas porque estão com raiva. Uma certa vez aconteceu, e outra vez eu li um pastor também passou pela mesma situação que eu. Ele estava trabalhando há muito tempo sem tirar férias, esse pastor. Muito tempo sem tirar férias. E um irmão da igreja escreveu para ele uma carta. Ele estava, eu acho, com uns 3, 4 anos sem tirar férias. Ele estava esgotado, ele estava chegando assim, à beira de um estresse profundo. E ele precisava tirar férias, ele anunciou para a igreja que ele ia tirar férias. E um irmãozinho daqueles queridos escreveu uma cartinha para ele que chegou no dia seguinte, na caixa postal dele, e dizendo, o pastor vai tirar férias, nós aqui se matando por essa igreja, para que essa igreja cresça, para que essa igreja vá adiante, e tu vai tirar férias, descansar. Quando ele leu aquilo, subiu a ira dentro do coração dele, e ele disse, agora eles vão ver o que é um homem trabalhar. Eu vou trabalhar mais do que todos eles, eu vou mostrar para eles quem é que trabalha aqui. E aquilo tomou ele assim, daquela decisão, e passou umas 2, 3 horas, ele disse assim, mas como é que eu vou fazer uma coisa estúpida dessas? Quer dizer, eu vou me matar por causa que alguém não está entendendo a minha necessidade? Não vou fazer isso. E foi. E tirou as suas férias. Eu já me senti nessa situação também. Já me senti nessa situação. Já passei por isso. E nós tomamos decisões péssimas quando nós tomamos decisões motivadas pela ira. Por isso que a gente precisa cuidar com esse fogo dentro do nosso coração. Esse fogo que você sente dentro do seu coração, todos os dias, por alguma razão ou outra, esse fogo precisa estar no ponto para que a sua vida seja uma vida sábia. Porque quando nós lemos na Bíblia, existem a Bíblia nos coloca 3 padrões para lidar com a ira.
E nós vemos o padrão de Deus, porque Deus, quando se revela a Moisés, ele disse: eu sou um Deus de amor e compaixão e lento para se irar. Esse é o nosso modelo. Lento. O sábio não é aquele que não fica irado. Não. Porque a ira é uma manifestação também de amor. E Deus, revelando o seu amor, ele diz: eu sou um Deus de amor, de compaixão e lento para me irar. Agora nós temos aquilo que Provérbios fala, aqueles que são rápidos para se irar. E tem aqueles que não ficam bravos com nada. Não é aqueles que você pensa que são tão calminhos, não são aqueles. Mas são pessoas que deixam as coisas acontecerem. Que não agem diante dos perigos que as pessoas que eles amam, estão a ponto de passarem. Essas são as pessoas que não estão nem aí. Agora, o lento para se irar é o padrão de Deus para a nossa vida. E é isso que nós temos que aprender. Não a não nos irarmos, porque isso é impossível. Fiquem irados, mas não pequem, diz a palavra de Deus. Fiquem irados, mas não pequem. Então nós temos que aprender que uma vida sábia lida com a ira de uma forma sábia. Se você não aprender a lidar com a ira de uma forma sábia, você vai ser uma pessoa destruidora. Presta bem atenção nisso. Se você não aprender a lidar com a ira de uma forma sábia, você vai se transformar em uma pessoa destruidora. Dentro da sua família, no seu trabalho, com os seus amigos, com as pessoas que você mais ama. Nós precisamos aprender o processo de nos tornarmos lentos para nos irar. E para nós entendermos isso, nós precisamos entender alguns fatos. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, sobre a ira. Certo? Primeira coisa que nós precisamos entender. O poder sem controle, aí mesmo. O poder sem controle não vale nada. Esse fogo que pode nos levar a agir, que pode nos levar a ter uma atitude diante das situações, que revela amor, porque quando você vê o seu filho agindo de uma forma, seu filho mentindo, o que você faz? Se você é um pai que ama. Eu me lembro uma situação com a minha mãe. Agora me vem uma situação bem clara com a minha mãe, quando eu era pequeno. Tinha um rapaz que vendia, eu até já contei isso, mas conto de novo, né? Tinha um rapaz entre os meus colegas que fazia pulseirinha para vender. Isso ficou muito claro para mim, né? E eu cheguei em casa, né? E os meus colegas todos riam do meu colega porque ele vendia pulseirinha para vender. E eu entrei na onda. E eu cheguei em casa e fui falar para minha mãe, contar para minha mãe. Olha só, né? O meu colega é um camelô, não sei o quê. E começava a falar como se isso fosse um demérito, né? E a minha mãe ficou furiosa comigo, mas ficou furiosa de uma forma controlada. Ela não ofendeu o meu caráter, mas ela diz assim: tu deveria ter vergonha de rir de uma pessoa que está trabalhando para ajudar em casa. A gente nunca deve rir de quem trabalha honestamente. Aquilo ali foi mais forte do que um tapa na cara. Mas mexeu comigo, mexeu com os meus brilhos, aquilo ficou no meu coração para sempre marcado. A gente fica assim, quem ama faz isso. Quer dizer, quando você vê alguma coisa, quando você ama alguém e você vê esse alguém fazendo uma bobagem, ou agindo de má fé, ou tendo uma atitude ruim, que não é adequada aos padrões daquilo que é correto, você faz, você age com contundência. E foi isso que a mãe fez ali naquele momento. Então, mas fez com um controle. Fez de uma forma que marcou minha vida. Ela agiu, mas foi lenta para se irar.
Suas palavras foram fortes, mas não foram humilhantes. E isso marca o coração. Isso faz a diferença, presta atenção, do fogo que queima a carne e do fogo que cozinha a carne. Muitos de nós estamos usando o fogo para queimar a carne. Nós estamos queimando coisas boas. Às vezes você queima o seu filho porque você se descontrola. Agora, quando você não faz nada, você também deixa de preparar o seu filho para que ele tenha ou desenvolva o seu pleno potencial. Está entendendo, gente? Nós precisamos cuidar com esse poder, esse fogo que está dentro do nosso coração, de cada um de nós. Primeira coisa que nós temos que entender, então, o poder sem controle não vale nada. Não adianta você querer bancar o machão. Deus não te chamou para você bancar o machão, o superpoderoso, o macho alfa, né, a supermulher. Não é isso. Você precisa ter o poder, sua atitude sob controle. Segunda coisa que nós precisamos entender. A ira da maioria de nós aqui, a ira descontrolada, ela é serva do egocentrismo. Nós acabamos nos irando, fazendo coisas para as pessoas, não porque nós somos justiceiros ou porque nós estamos preocupados com a justiça, mas porque algo dentro do nosso eu foi ofendido. Então nós nos enchemos de raiva para defender aquilo que é o nosso ego. Pergunta para você mesmo. Às vezes que você tem se irado, às vezes que você tem se indignado, lembre a última vez que você se indignou, talvez hoje de tarde. Por que você ficou com tanta raiva? Qual foi a razão de tanta raiva? Por que a indignação? Vá além, mas o fulano de tal falou, mas o que ele falou? O que ele falou que mexeu contigo? Por que isso mexeu contigo? Essa é a pergunta que nós fazemos, porque a maioria das vezes que nós nos descontrolamos, a maioria das vezes que nós colocamos fogo para queimar tudo, para queimar a casa, são vezes em que o nosso ego está em jogo. Alguém não reconhece o seu trabalho. Fogo. Esse sem vergonha, quem ele pensa que é, mas por que eu estou irritado com ele? Ele vai me fazer louco, ele vai me deixar louco. É ele que está deixando louco ou é o meu coração? O meu coração que está afetado, o meu coração egocêntrico que não teve suas necessidades, suas vontades satisfeitas. E a maioria das vezes, a nossa ira é provocada porque algo toca o nosso ego. Algo que é muito importante para nós, é mais importante até mesmo do que Deus. Pensa uma situação, e às vezes a gente pensa uma situação que é bom para a gente refletir. Você está numa festa. Você está numa festa, o mundo se divertindo, isso também já aconteceu comigo, mas isso acontece toda hora. Mas você está numa festa e alguém, nessa festa, toma umas águas que passarinho não bebe demais. Vai lá, toma umas cachaça, toma uma cerveja, toma um vinho, e essa pessoa vai lá e fala coisas para você que ela nunca falou, mas ela tomou um pouquinho a mais e ela se animou a dizer umas bobagens para você. Vai lá, te provoca, fala da tua honra, fala coisas que você não gosta. O que você faz nesse momento? O que você faz? Agora pensa o seguinte, essa festa é de um amigo seu. Se você brigar com essa pessoa, você vai estragar completamente a festa. Agora, se você considerar que o amor pelo seu amigo é mais importante
do que o seu ego ferido, você vai se afastar dessa pessoa e vai deixar as coisas continuarem. Isso é a diferença entre você queimar uma casa e você cozinhar uma refeição. Quer dizer, o fogo fica debaixo do controle. Você fica com raiva? Fica. Você fica indignado? Fica. Mas o amor que você tem é mais importante do que o ego ferido. Agora, as pessoas perdem a cabeça em muitas situações, porque o ego ferido é mais importante do que as outras pessoas, do que as situações, do que o que vai acontecer e as consequências. Então isso a gente precisa ter claro e precisamos refletir na nossa vida. Será que nós estamos permitindo que o nosso ego tome controle? E eu quero dizer, toda vez que o seu ego toma controle sobre o seu coração, o ego é o centro de tudo, você vai falar o que não deve, você vai cruzar os limites, você vai fazer o que não deveria fazer com a ira. Por isso a gente precisa entender a sabedoria, entender como é que são as coisas. Segunda coisa, terceira coisa que nós precisamos entender e que a palavra nos ensina sobre a ira, é que todos nós, cada um de nós que está aqui, sentado ouvindo a palavra de Deus, cada um de nós tem dentro do coração um espaço que se chama autorização para que a raiva tome conta ou não. Todos nós. E eu vou dizer uma coisa, vocês vão entender bem clarinho o que eu vou dizer. Por exemplo, você em casa torcendo pelo futebol, certo? Está tudo livre, você está na sua casa sentado lá torcendo pelo Inter, pelo Grêmio, pelo Chavante. Todo mundo aqui, né, parece calminho, mas lá na hora de torcer você fica, você pula, você fala, você interage, você diz, tinha que ter chutado assim, não sei o que. Você torce quando dá gol, quando você toma gol, você se indigna com o goleiro, com a defesa, com o técnico e tudo mais. Beleza. Ali você está brabão. Mas é sua casa, está tudo tranquilo. Aí a gente poderia dizer assim, o cara não consegue se controlar. Eu não consigo me controlar. Agora você pega você mesmo e vai lá para a torcida do time adversário. Quem é que já foi assistir jogo na torcida do adversário? Quem é que já fez isso? Eu já fiz isso. Você já fez? Beleza. Alguns loucos aqui já fizeram. Já fez, seu Zé? Aí o cara fica... Aí eu pergunto para você, você se controla ou não se controla na torcida do adversário? Se controla ou não se controla? Você não é um gatinho. Você é um leão dentro de casa. Você ruge na frente da televisão. Você fica mais brabo que o técnico, mas na torcida adversária... Miau, miau. É ou não é assim? Sabe por quê? Porque é isso aqui que tem dentro de você. Você não é louco, porque senão você já estava internado se você não tivesse isso. Você estava internado, tá? Autorização está dentro de você, dentro do meu coração. Quando nós perdemos a paciência, é porque lá dentro nós dissemos a nossa raiva e a nossa ira. Pode sair. Pode ir. Toca fogo em tudo. É uma decisão. E a gente tem que parar de dizer, eu não consigo me controlar. Não. O cristão não pode ter essa conversa. Eu não consigo me controlar. Não. Eu decidi escancarar a minha raiva. Eu decidi ferir. Eu decidi fazer. Porque ninguém nos deixa louco. Ninguém te deixa louco, meu irmão, se você não permitir. Se você não der autorização para essa pessoa chegar e enlouquecer a tua vida. Está entendendo como é que é? Tem autorização, tem esse cara lá dentro. Uns são mais fraquinhos, outros são mais fortes, mas está lá dentro. E a gente precisa entender isso para não se dar desculpas, para a gente não se cobrir, não se mimar,
quando a gente realmente tem muitos problemas para resolver. Outra coisa, quinto, a ira ela não é pura emoção. Gente, a ira ela não é pura emoção. Porque por detrás dos sentimentos que nós temos de raiva, existe aquilo que eu digo de fé. Fé. Antes da ira, a fé. Nós acreditamos, quando ficamos com raiva, que nós vamos resolver as situações com o fogo que está dentro de nós. Nós acreditamos que a nossa maneira de resolver as coisas é melhor do que a maneira como Deus estabelece para nós. Na verdade, toda vez que nós perdemos o controle, nós estamos revelando uma atitude de incredulidade com o poder de Deus. Nós perdemos o controle, quebramos tudo, nos indignamos, mas lá na base da nossa indignação está: Deus não pode resolver isso. Os princípios de Deus não são confiáveis. A minha maneira de fazer as coisas é muito melhor do que aquilo que Deus me ensina. E aí nós entramos em ação e colhemos os frutos das nossas ações na nossa vida. E aí depois choramos, porque quantos de nós nos arrependemos dos arroubos que tivemos? Às vezes nos arrependemos aqui dentro, nós não falamos para as pessoas que deveríamos falar, mas dentro de nós não sabemos. Nós fazemos o errado e depois nós ficamos com raiva da gente. Por que eu tinha que ter falado? Por que eu tinha que ter feito? Não devia ter feito aquilo, mas nós, naquele momento, acreditamos que a nossa maneira de fazer as coisas ia resolver. A nossa brabeza, a nossa indignação, nós temos uma fé nisso. Nós acreditamos, e porque acreditamos no nosso jeito de fazer as coisas, colhemos as consequências disso. Ah, mas por que a minha vida está assim? Ah, por que eu tenho esses relacionamentos quebrados? Ah, por que ninguém me respeita? Por que as pessoas fogem de mim? Por que as pessoas não falam as coisas para mim? Por que será? Porque você acredita no seu poder, na sua raiva, no seu jeito de fazer as coisas. Ou é o jeito de Deus, ou é o seu jeito. Eu prefiro o jeito de Deus. Mas muitos de nós preferem o seu próprio jeito. Então, por detrás da ira, a ira não é só emoção. A ira tem fé por detrás dela. Agora, tem outra coisa que a gente precisa entender que é terrível. A ira, ela é um sentimento que vai nos viciando, gente. Nós vamos nos acostumando a resolver as coisas com a raiva, que daqui a pouco a gente não sabe falar direito. Você já viu aquelas pessoas que não sabem mais falar direito? Que sempre falam. É porque a ira ela vai viciando, você vai ficando. E é interessante, porque você, olha só, digamos que você está num lugar, na sua família, você cria um problema porque você arma barraco em tudo que é reunião de família. As pessoas já ficam com medo da reunião de família. Já viu aquela reunião de família? Toda reunião de família tem o cara que cria um barraco ou a cara que cria um barraco. Não tem? Tem na sua família? Não tem? Tem gente que tá e fala o que não devia e diz no momento errado e tal, beleza. Muitas vezes essas pessoas, talvez essa pessoa seja você, esse cara sou eu. Não, aqui é todo mundo santo. Ninguém tem nenhum problema com isso. Não, você pensa no outro, mas nunca se olha no espelho. Talvez esse cara seja você, essa pessoa seja você. Aí o que acontece? Nós causamos uma situação, nós agimos, dizemos alguma bobagem que não deveríamos dizer, dá aquele fogaréu, aquela brigalhada toda, e aí depois a gente fica indignado com as outras pessoas. Esse pessoal não aguenta nada. Você falou uma bobagem e os outros é que não aguentam nada. Você foi grosseiro, grosseira, e os outros é que não aguentam. Você diz, esse pessoal, não, é que eu sou sincero.
Eu falo a verdade. Essa desculpa é muito. A verdade para você ser grosseiro, né? Então a gente precisa entender. Desliga aqui para mim. E a gente precisa entender que nós entramos nesses ciclos e prejudicamos as pessoas que estão na nossa volta. Nos viciamos e nós precisamos aprender a viver de uma forma diferente. E outra coisa que acontece, muito comum, quando a gente não controla a ira, é um fato. Quem não controla a ira é manipulado. Manipulado. Vocês sabem que tem militância aqui no Brasil, de direita e de esquerda. Eu estou sempre falando isso porque é uma coisa que a gente está vivendo toda hora. Agora, a militância irada da esquerda e da direita, que são militâncias que não propõem nada, mas só odeiam um ao outro, elas são movidas por pessoas que manipulam os sentimentos das pessoas. Selecionam pautas de um lado e de outro e dão pilha nas pessoas, e as pessoas ficam iradas, indignadas, querem matar, querem trucidar. E quando nós entramos, quando somos pessoas que não refletem, que não são sábias, a gente pega as informações e deixa que as pessoas nos indignem. Por exemplo, algum tempo atrás, estava todo mundo falando sobre o fogo na Amazônia. Engraçado, pararam todo mundo de falar, você já viu isso? Está errado a situação? Não, beleza. Essa questão da Amazônia é uma questão que tem que se ver, tudo. Beleza, concordo com tudo isso. Mas por que foi só um tempo agora ninguém está mais indignado? As pautas são manipuladas dos dois lados. As pessoas se deixam levar e se indignar seletivamente por causa da raiva. E a gente tem que fazer reflexão. Antes da raiva tem que haver reflexão sobre o que está acontecendo. Aí nós entramos na parte final daquilo que eu quero compartilhar. Que nós precisamos aprender a curar a nossa ira. Curar a nossa raiva. E a primeira coisa que nós temos que aprender a fazer é reconhecer quando nós estamos irados. A gente nega. Às vezes chegam para nós, né? Porque quando a gente diz que está irado, quando a gente diz que está com raiva, é um ato de vulnerabilidade, né? Eu estou com raiva. Ficou brabo com o que eu fiz? Você já fez essa pergunta para alguém? Você está brabo comigo? Em geral, a pessoa diz assim, não. É óbvio que ela está brava com a gente. E você também já deve ter respondido que não estava com raiva. Não, eu não estou com raiva, pum. É um ato de vulnerabilidade, eu estou com raiva. A primeira coisa que a gente precisa fazer, para controlar a ira, eu não posso controlar aquilo que eu não admito no meu coração. Eu estou com raiva. Eu estou com muita raiva, fiquei indignado. Às vezes você não pode falar para a pessoa, mas você precisa confessar para você mesmo. Eu estou indignado. Muito indignado. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Há pessoas que ficam negando que estão com raiva. Elas estão com raiva. Estou com raiva sim. Não tem maneira de você lidar com isso. Agora, a segunda coisa que você tem que fazer é refletir por que eu estou com raiva. O que eu estou defendendo? Porque a raiva é um ato de defesa. Aquilo que a gente ama. E o que eu amo tanto, mas de maneira demasiada e exagerada, que está me fazendo ter raiva? O que está sendo ameaçado na minha vida? Toda vez que você se ira é porque você está sendo ameaçado em alguma coisa que você ama muito. Você ama demais o seu emprego. E se você vê que alguém está ameaçando o seu emprego, você fica furioso.
Você ama demais a sua reputação. Então você vê alguém enlameando sua reputação, você está furioso por causa disso. Furioso. Está errado? Não está errado. Mas amar demais algumas coisas nos enfurecem quando precisamos defendê-las. Por que as pessoas brigam por futebol? Graças a Deus aqui a gente leva tudo numa boa aqui na corneta na igreja, né? A gente tem o nosso grupinho, ficamos ali se cutucando, brincando e tal, mas está tudo numa boa. Agora, por que existe? Porque está no lugar errado. A gente defende demais algumas coisas, e essas coisas nos enlouquecem e nos levam a brigar. Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer. E por último, gente, como a gente vai lidar com a ira? A gente tem que aprender com Cristo, que é o nosso exemplo. É aquele que sofreu toda a ira, a nossa ira. Você vê como é que nós tratamos a Cristo? Nós cuspimos como raça, nós ignoramos, nós crucificamos a Jesus. Foi isso que nós fizemos. E Cristo absorveu a nossa ira. Ele nem nos tratou de acordo com a maneira como nós o tratamos. E nem ignorou as coisas que nós fizemos, mas sofreu essas coisas no seu coração, levou e transformou. Nós somos convocados a fazer isso também, com a nossa raiva. Nós somos convocados a processar essa raiva, a confiar no Senhor para digerir as dores, as coisas que nos fazem e permitir que Deus trabalhe na nossa vida e nos ensine quais são os nossos amores que nos fazem perder a cabeça, quais são os nossos afetos, quais são as coisas que dominam o nosso coração, e permitir que a nossa paixão por Deus, o nosso foco no Senhor venha a dirigir as nossas ações, e não as nossas feridas, as nossas dores, o nosso egocentrismo. Senhor, eu quero glorificar o Teu nome. E aí então a nossa indignação pode se transformar em uma boa indignação. Você pode transformar a sua ira em algo bom. Você pode pegar esse fogo para construir algo bom, canalizar essa energia para mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida, ao seu redor, aquilo que está ao seu alcance. Senhor, que eu possa usar tudo aquilo, toda a indignação que pode haver no meu coração, para fazer algo bom com isso. Assim como Jesus fez. Jesus recebeu o pior de nós como seres humanos. Ele tomou a ira injusta que havia em nós, o desprezo que houve, levou isso na cruz e transformou em ressurreição e nos chamou para viver para Ele. E nessa vida envolve esse exemplo dele para as nossas vidas, para lidarmos com as injustiças, com os problemas e utilizarmos a nossa indignação para fazer diferença. Você não gosta de injustiça, eu também não gosto. Agora você não vai resolver injustiça batendo em pessoas, mas sendo inteligente, controlando esse fogo e permitir esse fogo queimar aquilo que precisa ser queimado. Queimar o que é ruim e construir o que é bom, para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Que sente no seu coração que você precisa ser lento para se irar. Talvez você tenha sido até aqui rápido para se irar. E nós precisamos ser lentos para nos irar. Não que não devemos nos indignar, presta bem atenção nisso.
Mas essa ira, ela deve ser lenta. Ela deve ser apropriada. Ela deve ser adequada. Ela deve ser trabalhada, refletida. Porque muitas vezes a causa dela não é uma causa justa. Então eu quero orar por você, que precisa permitir que Deus trabalhe no seu coração, com a sua raiva. Talvez tem coisas que você nem sabe, meu irmão, que você tem raiva. Você não sabe por quê. Tem. Você não sabe por que sente. O Espírito Santo quer te mostrar. O Espírito Santo quer trabalhar na tua vida. O Espírito Santo quer aprofundar essa reflexão, para que você entenda o que acontece no seu coração. E você, entendendo, você possa utilizar aquilo que você sente para algo que glorifica o nome do Senhor. Então quero convidar você para você sair do seu lugar onde você está. Você passe aqui, nós queremos orar por você. Quantos têm lutado contra a ira? Quantos têm sentido muita raiva? Pode confessar, meu irmão, eu também sinto. Esse é um problema, esse é um desafio para mim diário. Muitas coisas me indignam. Então quero convidar você a sair do seu lugar. Pode vir até aqui.